Dimensionamento. Para dimensionar um sistema de esgoto sanitário predial, nós temos a NBR 8160, que trata desse tipo de assunto. Sistemas prediais de esgoto sanitário, projeto e execução. Aí para o dimensionamento, ele é feito por trechos. Por isso que é importante conhecer aqueles conceitos anteriores. O que é ramal de descarga, o que é ramal de esgoto, o que é subcoletor, porque o dimensionamento é por esses trechos, tá? Então, se você não identificar corretamente os trechos, você possivelmente vai dimensionar errado o seu sistema. Então, primeiro, vamos ver como é que dimensiona o ramal de descarga. O que é o ramal de descarga? É o trecho que sai dos aparelhos sanitários. Então, é o trecho de esgoto que sai do vaso sanitário, é o trecho de esgoto que sai do lavatório, é o trecho que sai do ralo do chuveiro, tá? Então, todos os trechos que saem de cada aparelho sanitário é um ramal de descarga. Então, para os ramais de descarga, devem ser adotados, no mínimo, os diâmetros apresentados na tabela 3. Então, tem uma tabela que fala dos diâmetros mínimos para esses ramais de descarga. Para os aparelhos não relacionados na tabela 3, devem ser estimadas as UHC, depois nós vamos ver o que é isso, correspondentes, e o dimensionamento deve ser feito com os valores indicados na tabela 4. Então, pode existir, né, aparelhos que não estão na tabela. Aí o que acontece? A norma já prevê isso, se for um aparelho novo, então esse aparelho ele deve ser dimensionado pela tabela 4, não pela tabela 3. Né? Então, e o que é essa UHC? É a unidade Hunter de contribuição. É o fator numérico que representa a contribuição considerada em função da utilização habitual de cada tipo de aparelho sanitário. Então, é uma estatística de utilização. É como se fosse pesos direcionados para cada peça de utilização. Uma estimativa de utilização de cada peça. Então, a tabela 3 é essa aqui. Nós temos aqui na primeira coluna o aparelho sanitário, na segunda coluna o número de unidades Hunter de contribuição, que é o UHC, e na terceira coluna o diâmetro nominal mínimo do ramal de descarga. Então, para o ramal de descarga, nós só vamos precisar do nome do aparelho e do diâmetro. Por exemplo, se for uma bacia sanitária, que é a mesma coisa que vaso sanitário, o diâmetro mínimo é 100 milímetros. Se for uma banheira de uma residência, o diâmetro mínimo é 40 milímetros. Se for um bebedouro, 40 milímetros, e assim por diante. Ralo de chuveiro, se for um chuveiro de residência, o diâmetro mínimo é 40, e se for um chuveiro coletivo, também é 40. Então, tanto faz, o ralo de chuveiro vai ser sempre 40 milímetros, o esgoto do ralo de chuveiro. Lavatório, também é 40 milímetros para os dois casos, se for de residência ou se for de uso geral. Assim, um lavatório de uma escola, o lavatório de um clube, então também é 40 milímetros. Só vai mudar aqui a unidade Hunter de contribuição, tanto para o lavatório como para o chuveiro. Depois a gente vai ver em que isso acarreta, esse valor aqui. Tá? Mas por enquanto, para o ramal de descarga, basta você relacionar o aparelho sanitário com o diâmetro mínimo. Aí você tem aqui mictório, tem aqui pia de cozinha residencial, pia de cozinha industrial, tanque de lavar roupas, máquina de lavar louças e máquina de lavar roupas, tá? Então, em função do seu aparelho, você escolhe o diâmetro mínimo. Essa é a tabela 3, bem fácil. A tabela 4. A tabela 4 é para quando o aparelho não tiver naquela lista anterior. Então, digamos que você compre ou instale em sua casa alguma coisa, algum equipamento que não está naquela lista ali. Aí você tem que ver no fabricante qual é
o diâmetro que ele indica, tá? Para colocar. E aí você vai ter a unidade Hunter específica para o diâmetro que você colocou em função do fabricante. Então, quem vai, na verdade, indicar o diâmetro mínimo é o fabricante do equipamento, né? Então, o fabricante que inventar lá um vaso sanitário diferente, que não precise sair com 100 milímetros, ele coloca lá que a saída desse vaso vai ser de 75. O cara fazer lá sei lá, um bebedouro coletivo e vai dizer que a saída é de 50. Então, sempre você tem que ver pelo fabricante, caso não tenha na lista da tabela 3. Agora o ramal de esgoto. Então, só relembrando o que é ramal de esgoto. São trechos que recebem contribuições de ramais de descarga. Então, eu tenho 2 ramais de descarga se juntando, né, num ponto. A saída desse esgoto, a partir daí, esse trecho chama-se ramal de esgoto. Para os ramais de esgoto, deve ser utilizada a tabela 5. Então, nós temos aqui o diâmetro e aqui o UHC. Então, como é que a gente vai chegar nesse UHC aqui do ramal de esgoto? Então, como eu falei, o ramal de esgoto é a junção de 2 ou mais ramais de descarga. Então, se eu tiver 2 ramais de descarga, tipo um chuveiro de residência e um lavatório. Então, o chuveiro de residência tem o HC 2 e o lavatório de residência tem o HC 1. Então, 2 mais 1 é 3. Então, o número de unidades Hunter de contribuição para o ramal de esgoto vai ser a soma desse valor do chuveiro com a soma com esse valor aqui do lavatório. Então, você vai, com esse valor de 3, você vai aqui para a tabela 5 e vai achar que o diâmetro mínimo para o ramal de esgoto, nesse caso, é 40 milímetros. Tá? E assim você faz para várias coisas. Por exemplo, na área de serviço, eu tenho um tanque lavar-roupa e uma máquina lavar-roupa. Eu tenho aqui, deixa eu tirar essa indicação aqui. Então eu tenho um tanque lavar-roupas, unidade Hunter 3, máquina de lavar-roupa, unidade Hunter 3. Então eu somo 3 mais 3, 6. Aí vou lá para a tabela do ramal de esgoto. Aí o meu valor do HC é 6. Então, qual é o diâmetro do ramal de esgoto depois que eu uni o tubo que vem do tanque lavar-roupas com o tubo que veio da máquina de lavar? 50 milímetros, tá? Então, aqui 6 corresponde a 50 milímetros. E assim por diante. Você vai unindo os ramais de descarga para achar qual é o diâmetro do seu ramal de esgoto. Depois a gente vai fazer um exercício na próxima aula, mais prático, tá? Eu vou colocar uma planta e a gente vai identificar os elementos, os ramais de esgoto, ramais de descarga, e vamos entrar nessas tabelas para dimensioná-los, tá bom? Nesse momento eu só estou mostrando as tabelas. Tubo de queda. Os tubos de queda podem ser dimensionados pela somatória das UHCs, conforme valores indicados na tabela 6. Então eu tenho aqui o diâmetro do tubo de queda, na primeira coluna, tem aqui o número de unidades Hunter de contribuição. Para prédios de até 3 pavimentos, você vai considerar esses números de unidade Hunters. E para prédio com mais de 3 pavimentos, esses números aqui de unidade Hunters. E aí, a depender do valor que você encontrar, você encontra o diâmetro do tubo de queda. Tá? É só entrar na tabela. Tá? Também. Tubo de ventilação. O tubo de ventilação tem 2 tabelas. Tem essa aqui, que é a distância máxima de um desconector ao tubo de ventilação, tubo ventilador. O que é o desconector? É a caixa sifonada. Então, a norma cita distâncias máximas entre a caixa sifonada e o tubo ventilador. Então, se for um tubo de 40 milímetros, o diâmetro nominal do ramal de descarga, a distância máxima é 1 metro. Se for um tubo de 50 milímetros, a distância máxima é 1,20 m e assim por diante. Temos também uma tabela para dimensionar o tubo, as colunas dos barreletes de ventilação. Isso aqui é bom a gente ver quando for fazer o desenho lá, quando for fazer o cálculo lá no projeto, tá? Aqui nós temos aqui a coluna com os diâmetros,
a coluna com o número de unidades Hunters de contribuição e o diâmetro nominal mínimo do tubo de ventilação. Então tem aqui do 40 mm até 300 mm. E aqui o comprimento do tubo permitido, tá? Ainda tem esse detalhe do comprimento do tubo. Coletor predial e subcoletores. O coletor predial e os subcoletores podem ser dimensionados pela somatória das unidades Hunters conforme os valores da tabela 7. É outra tabela. O coletor predial deve ter diâmetro mínimo, diâmetro nominal mínimo de 100 mm. Então, o coletor predial não pode ser nunca menor que 100 mm. O que é o coletor predial? É o último trecho da saída do esgoto até o tratamento particular, né, o sistema particular de tratamento, ou até o coletor público. Então, nunca você pode ter a saída de esgoto de uma residência, de uma habitação, menor que 100 mm. Tá? Tem que ser, no mínimo, 100 mm. No dimensionamento do coletor predial e dos subcoletores, em prédios residenciais, deve ser considerado apenas o aparelho de maior descarga de cada banheiro, para a somatória do número de unidades Hunters de contribuição. O que quer dizer esse parágrafo aqui? É quando for um prédio residencial, você considera só o HC do aparelho de maior descarga de cada banheiro. Então, qual é esse aparelho de maior descarga? É o vaso sanitário. Então, no caso dos banheiros, no cálculo do coletor predial e do subcoletor, para o cálculo dessas duas partes, você só considera o vaso sanitário de cada banheiro daquele prédio. Tá? Depois, na hora da prática, a gente vai ver como aplicar esse parágrafo aqui. Nos demais casos, devem ser considerados todos os aparelhos contribuintes para o cálculo do número de unidades Hunters de contribuição para o coletor predial e subcoletores. Então, só para prédios residenciais é que tem essa exceção. Para prédios comerciais, públicos ou outros fins, tem que considerar todos os aparelhos. Aí está a tabela 7. Nós temos aqui os diâmetros mínimos e temos o número máximo de unidade Hunter, em função da declividade. Tá? Então, você aumentando a inclinação do tubo, você faz com que o esgoto flua mais facilmente. Então, aí eles diminuem, aliás, eles aumentam, né, o número de unidades Hunters correspondente ao diâmetro. Então, por exemplo, aqui, para o diâmetro de 200 milímetros, uma declividade de 0,5%, ela alcança 1.400 unidades Hunters. Mas para uma inclinação maior, pode chegar até 1.600 unidades Hunters. Para a inclinação de 2%, pode chegar até 1.920 unidades Hunters. E para 4%, 2.300 unidades Hunter.